nós estamos tentando fazer uma coisa diferente hoje na nossa aula, porque hoje nós vamos falar sobre algumas linguagens midiáticas novas, algumas coisas que nos últimos 10, talvez mais, uns 15 anos, entre 10 e 15 anos, tem se falado bastante. Algumas coisas começaram há muito tempo, mas ganharam força por causa da questão da internet e dessa cultura toda participativa que a gente tem hoje em dia, de que a internet é uma grande fogueira onde está todo mundo contando a sua história. E então, o professor Luiz vai compartilhar com a gente a apresentação que a gente montou para vocês. E é basicamente a segunda parte do nosso livro, né? Então, nós vamos falar hoje sobre multimídia, transmídia, crossmídia, fanfiction, post-true, fake news em tempo de greve dos caminhoneiros, fake news, como é que tá o WhatsApp de vocês, né? Tá rolando um monte de post-true também, até depois eu vou falar sobre isso, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E vocês estão convidados a participar e falar de situações também de vocês. É verdade, só fake news, tá? Terrível, assim, tá? Não dá, cuidado. E agora tem outra, que eu não sei como é que tá na cidade de vocês, mas aqui em Floripa, se alguém vê uma fila, já tá estacionando o carro no final da fila, porque não interessa. O pessoal ele nem sabe do que é a fila. As pessoas veem uma fila, pega e estaciona, né? Então, tá bem difícil. Mas, enfim, vamos ver o que acontece nos próximos dias, né? Não vamos também... Vamos com calma, acabou o combustível, a gente anda de ônibus, caminha, anda de bicicleta. Enfim, a gente vai se virando como dá nesse período de dificuldades, né? Afinal, o que todo mundo espera é que a gente consiga um país um pouquinho melhor, com mais igualdade, que a gente não tem que pagar um preço tão alto pelas coisas, né? Enfim. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui de novo, que tinha dado probleminha de novo. Mas complementando aí o que a Rafa falou, acho que essa aula não vem num momento melhor, que a gente está... Tu tá caído. Sendo super tomado por fake news e vários tipos de linguagens e elementos. Funcionou? Mas eles devem estar te ouvindo pelo... Pessoal, vocês conseguem me ver? Tá. Então eu vou passar para a apresentação e a Rafa agora vai tocar a apresentação. O ideal é que quem esteja com a apresentação quem estiver falando, né, que fique controlando a apresentação para poder passar. Mas aqui eu vou todo lado da Rafa e a gente vai passando. Se eu cair, peço paciência de vocês. Acho que a internet está vindo igual gasolina hoje aqui, tá um pouco complicado. Vai lá, Rafa. Então, vamos falar sobre as novas mídias e as suas linguagens. Pode ir passando, a gente fez uma agenda aqui, então a nossa meta do nosso encontro é justamente falar sobre essas coisas, né? Multimídia, crossmídia, transmídia, fanfiction, pós-verdade, fake news e memes, né? Então nós não vamos colocar uma meta de até onde a gente vai. Afinal de contas, né, nós vamos deixar uma meta aberta, assim, e quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta. Vocês pegaram, né? Entenderam? Acho que vocês conhecem essa frase, né? Então depois nós vamos falar mais sobre essas coisas. Pode passar, Luiz. Então, eu acho que essa também agora é uma frase que cabe bem ao nosso curso, dada a nossa última web prática. Já me identifico, né? Deixa eu falar.
Agora que fala eu vou também. falar. Eu quero só ver o quanto eu vou conseguir falar, tá? Porque era para eu estar com esse controle de poder passar os slides na minha mão e, de novo, tá com ele. Não adianta. Quem tá passando os slides fala mais mesmo, porque tá... Então tá, vamos para o próximo. Então nós vamos começar falando sobre multimídia. O que é multimídia? Então, multimídia é a integração das várias mídias em um único artefato. Um exemplo de multimídia é o nosso livro, né? O livro das nossas disciplinas é um livro multimídia. Porque a gente vai lá, pega o HTML, daí a gente junta com texto, junta com um vídeo que a gente viu, que a gente gravou, aí junta com um som, um podcast, alguma coisa assim. E, no final, juntando tudo isso, a gente tem uma história que faz sentido. Então, se esses artefatos, né, se esses pedacinhos de material didático, eles forem vistos separados, eles não têm um sentido completo. Agora, se a gente sentar, se a gente juntar todos esses artefatos em uma única história, eles vão ter o sentido que a gente quer, né? Então, esse é o nosso livro, é um exemplo. E o que é interessante do multimídia? Uma mídia específica, separada, ela não faz sentido, porque ela, por conta, não tem início, meio e fim. Então, pode até ter, mas ela não vai ter um sentido completo, né? Não tem o sentido da história, por exemplo, que a gente está falando aqui, né? Está sempre muito relacionado com história, mas acho que é na ideia do contexto completo, de ter início, meio e fim, você conseguir entender aquilo que está sendo apresentado. Por exemplo, se vocês pegarem o podcast que está lá no livro e só ouvir ele não vai ter sentido nenhum para vocês dentro do contexto da disciplina, né? O material está lá, o vídeo está... Ou assistir um vídeo só da disciplina. A gente não está falando... Ele está descontextualizado. Então, todos juntos é que eles vão criar uma história e vai ter um significado. Próximo. Cross-mídia. Cross-mídia é uma coisa assim que confunde bastante. E a cross-mídia, o que ela é? É uma história, quando a gente pega uma história e conta essa mesma história, a mesma história, em outras mídias. Como, por exemplo, vamos ver, um livro que vira filme. Esse aqui é o Retrato de Dorian Gray. Então, é a mesma história. Então, a história que está aqui no livro, claro, que quando foi para o filme, teve suas adaptações. Outro exemplo, tem um exemplo que me confunde bastante, depois quando a gente falar de transmídia, que é a questão do Senhor dos Anéis. Porque o Senhor dos Anéis, né, tem o mapa da Terra-média, daí, aqui tem a trilha sonora com livro de arte, tem o videogame, só que daí tem a história do Hobbit, que também passa na idade, na história, mais ou menos no mesmo contexto, mas é uma outra história, né? E o Hobbit, quando falar só do Hobbit, sem falar no mundo todo do Senhor dos Anéis, Terra-média, coisa e tal, se for, isso aqui é uma cross-mídia. Essa história aqui é a mesma história que é contada aqui. Né? Então, cross-mídia é a mesma história em duas mídias diferentes. E tem o livro, em duas ou mais, né? Tem o livro também, que é da onde começou tudo. E a tal da transmídia, que sumiu a... Calma aí, tô fazendo uma notezinha aqui. Opa, voltou. Marco velho. Esse é outro, né? Todo mundo lembra. Isso é cross-mídia. Cross-mídia é a mesma história em diferentes suportes, diferentes mídias, né? Digamos, o mesmo conteúdo. Se a gente fosse trabalhar pensando em conteúdo, né? Seria o mesmo conteúdo que é trabalhado num game e o mesmo conteúdo que é trabalhado num filme, por exemplo, ou num vídeo, né? No livro, né? É o mesmo texto, mas adaptado para extrair o melhor daquela mídia onde ele está sendo feito. Isso. E agora a gente vai para o que se fala muito hoje, né? Que é a
Transmídia. Hoje tudo é transmídia, né? Todo mundo está querendo fazer a transmídia, porque é justamente assim, ó, se cria um grande universo, um grande, né? E nesse grande universo tem várias histórias que elas acontecem paralelamente. E que se você assistir só uma dessas histórias, você vai conseguir entender aquilo. Mas se você assistir duas, vai ficar uma experiência mais completa e mais legal. Se assistir três, é melhor ainda. Então, o exemplo mais famoso disso tudo é vamos pegar o dos super-heróis, os quadrinhos da Marvel. Quem acompanhou o Insta lá tem um videozinho que a gente fez, que é justamente essa coisa. A Marvel fez uma projeção das histórias dela. Então, tem, por exemplo, nos Avengers, que é o filme que saiu agora, que a gente usou como exemplo. Tem lá o Homem de Ferro, tem o Hulk, tem o Capitão América, mas esses super-heróis, eles também têm as suas próprias histórias. E as histórias deles ainda são contadas em diferentes mídias. Se você assistir, por exemplo, o filme do Homem-Aranha, você vai entender a história. Se você ler o quadrinho do Homem-Aranha, você vai entender a história. Se você jogar o videogame do Homem-Aranha, você também vai conseguir entender a história. Porque mas não é a mesma história. Em cada uma das mídias, em cada uma das partes, tem a sua história, né? Mas você consegue assistir cada uma delas, aproveitar cada uma delas individualmente, mas se você lê tudo, aquilo daí começa a fazer, aí tem um monte de coisa que começa a fazer um sentido diferente, que tu começa assim, mas é isso aqui mesmo, olha lá, e parece que aquilo vai ficando muito mais gostoso de consumir, né, de consumir, assimilar. Consumir no sentido de informação. De informação, né? Tipo, você tá jogando um videogame, você tá consumindo aquilo, você tá assistindo o filme. Alguém comentou do X-Men, eu amo o X-Men, e é bem, o X-Men faz bastante disso também, de ter histórias que se entrelaçam, enfim, toda a Marvel faz, a DC Comics faz. E daí, nessa história de transmídia apareceram algumas outras coisas também, tipo, teve uma experiência de um canal de seriado que eu não vou contar, não vou falar o nome para não fazer propaganda, mas um canal de seriado que passa muitos seriados de mistério. Ele fez uma campanha onde ele criou um jogo e daí ele criou um jogo e daí tu tinha que assistir a televisão e acompanhar o canal e podia jogar pelo Facebook e também podia sair pela cidade em grupo para encontrar pistas para resolver esse grande mistério. E teve uma outra, inclusive, não consigo lembrar o nome da campanha, mas teve uma campanha brasileira que ganhou, foi premiada, também foi nessa de seriado, também um seriado para web, não foi divulgado aqui no Brasil porque eu não fiquei sabendo e eu consumo bastante seriados, assim, tipo Netflix, e eu temos uma relação bem profunda. Você tem planos pro feriado? Tenho. E justamente fazendo esse tipo de coisa, fazendo o engajamento, tanto entre a mídia, né, então estão usando como transmídia isso também, de fazer o engajamento entre o conteúdo visual, né, seja o vídeo, ou com também o conteúdo em blogs, em sites, e Facebook, as redes sociais, e toda essa mistura, né, vai criando um grande universo que todo mundo gosta de participar. Isso. E eu ia comentar, sim, o curso tem um Insta. Tem, TED Pro, deixa eu achar. Tecnologias Educacionais IFSC. Tecnologias Educacionais IFSC. Meu som tá aberto? Tá aberto, né? Eu ia comentar também a questão da transmídia, que é interessante que
Twitter a gente não fez ainda, Viviana. Vamos pensar. Mas eu ia comentar justamente sobre o Twitter. Não sei se vocês já perceberam, tem alguns seriados, principalmente os que passam na TV, nem tanto os de Netflix, Hulu ou outras plataformas online, mas tem alguns seriados que eles criam o perfil dos personagens no Twitter, por exemplo. Mas é mais quem acompanha que acaba percebendo, né? Mas o que acontece? Você tem o personagem, e o personagem tem aquela história que é contada ao longo do seriado, mas o personagem também tem uma conta num perfil de rede social, por exemplo. E o que acontece na rede social é como se aquele personagem fosse real. E aí o que acontece? Aquela mídia, rede social, ela faz o que ela tem de melhor, que é expor coisas do dia a dia, o que a pessoa está fazendo, foi tomar um café, fez isso, fez aquilo, alguma opinião, e aquilo não necessariamente se integra, não necessariamente está dentro da série. Ela complementa a série, né? Então são coisas separadas, né? É verdade. Na próxima a gente vai botar uma declaração de aceite lá. Se vocês aceitarem divulgação dos alunos fazendo o desafio, a gente divulga no Insta. E um elemento central da transmídia é que na transmídia, cada mídia faz o seu melhor. Mais ou menos num conceito assim, né? Então você tem, digamos, um grande universo. Desse grande universo, uma parte dessa história acontece num filme. E o filme conta essa parte porque essa parte funciona muito bem num filme. Agora eu tenho uma outra parte, talvez, que são sketches menores, sabe? Então são acontecimentos menores. Funciona bem, às vezes, num gibi, que você consegue contar um pedaço reduzido da história, não necessariamente a história tão longa. Ou o próprio desenho animado, né? Tem um Pokémon, enfim. Eu estava lembrando agora de desenho animado. Tem desenho animado do Homem-Aranha ou de vários desses de super-herói que não são a história do filme, nem a história do quadrinho, mas são histórias complementares e todas elas são diferentes entre si, mas fazem parte do mesmo universo, né? É mais ou menos nessa ideia. Vou desligar meu microfone e passar de rápido aqui. O Pokémon é uma das transmídias de infantis que mais deu certo, né? Porque tem o jogo e o jogo não inviabiliza o desenho, enfim, e por aí vai. Então acho que deu mais ou menos. Star Wars, acho que é a mais antiga das. E a história da Star Wars a gente conta lá no vídeo que ela acabou gerando também, ela teve um grande impacto também no nosso próximo assunto, no nosso próximo conceito, que é a fanfiction. Que a galera curte, os fãs, a Star Wars foi o primeiro seriado, o primeiro filme a ter uma comunidade de fãs ativa que não se conformava que aquilo tivesse acabado. E daí começaram a escrever as fanfictions, né, histórias para ter mais conteúdo e tal. Aí começou uma briga de direitos autorais e foi andando. Aconteceu a mesma coisa com Harry Potter. Harry Potter, na verdade, ele é uma cross-mídia, né, porque a mesma história do livro. É a mesma história do livro, está contada no filme e também está contada no videogame. E a autora do Harry Potter, os fãs começaram, teve uma... Tá aparecendo aí. Teve uma briga judicial com os fãs no início dessa história, porque os fãs começaram a escrever, Star Trek também, os fãs começaram a escrever as histórias sobre o Harry Potter, inventando, criando o seu próprio personagem. Eu sou a prima da Hermione, eu sou a amiga do Harry Potter, eu também estou estudando lá, não sou muito chegada a eles, mas estou estudando lá. E eles tentaram barrar, porque o personagem também é uma criação e também o autor tem direito sobre o personagem, né?
Mas enfim, com essa história da internet, eles começaram a perceber que tem algumas coisas que não tem volta, né? E a fanfiction... Oi? Vamos falar de fanfiction? Vamos, eu só ia comentar aqui que acho que o Adriano comentou do Animais Fantásticos, né? Não sou expert também na história do Harry Potter, mas o Animais Fantásticos, na verdade, era um livro que ela tinha escrito, era como se fosse uma enciclopédia, né? Dos Animais Fantásticos. Não tinha a história em si, eram os animais, né? E aí foi feito o roteiro para vídeo, né? Se eu não me engano. Então foi feito o filme sem ter um livro ou uma história necessariamente. Então, Animais Fantásticos é um subproduto, seria até um elemento transmídia, porque tanto aquela enciclopédia, enfim, e o filme, eles complementam o grande universo do que seria ali o mundo mágico do Harry Potter. Ele não chega a ser uma transmídia, porque se você lê isso, ele antecede. Se você lê só no caso, depois do filme, até sim. Mas quando foram criados, foram lançados uns 3 livros, que era os contos de Bill, os contos que falam das Relíquias da Morte, teve o Manual do Quadribol, e teve esse que era os Animais Fantásticos, que era o livro que eram os livros da escola, na verdade, né? Então, e dali que saiu o resto. E mesmo depois, daí saiu mais um livro do Harry Potter, que foi um roteiro de peça. Não sei se vocês já leram, que é o filho do Harry Potter, né? Também é porque os fãs querem mais. E vocês acham que eles estão errados? Nós estamos errados? É um universo muito lindo do Harry Potter. Ah, pois é. Tá todo mundo na web prática, menos a Luísa, que tá no Canadá. A Luísa tá aqui, gente! Oi, Luísa, voltou do Canadá. Vocês lembram dessa também? Não sei se vocês lembram dessa aí. Tá todo mundo aqui. Então, a fanfiction é isso, né? São as histórias escritas pelos fãs. E hoje tem milhares de plataformas que são usadas para escrever esse tipo de história e compartilhar. Então, aquela coisa que, sei lá, a minha geração fazia no caderno e no papel e mostrava para a professora de português na sala de aula, né, quando eu era criança, ou no máximo mostrava para um coleguinha ler. Hoje, as crianças podem fazer na internet. Elas simplesmente chegam lá, se cadastram na plataforma e saem escrevendo as suas histórias. E várias histórias têm virado livro a partir daí. As editoras estão se aproveitando também. Por isso, dos 50 Tons de Cinza, que foi uma fanfiction. Ela é baseada no Crepúsculo, a personagem principal dos 50 Tons de Cinza, que eu já não lembro mais o nome, porque não foi um livro que eu gostei. Realmente, depois que eu fiquei sabendo que era uma fanfiction, agora eu entendi, agora eu vou ter que ler de novo, porque a narrativa dele dá para perceber que é uma narrativa de um autor que não tem muito ainda, que é um autor novo, né? E aí saíram outros, né? As fanfictions, elas são baseadas não só em livros, em histórias, mas também em personagens, em bandas. Então, sei lá, é aquela história da adolescente que gosta de uma banda e escreve sobre o cantor lá que ela gosta, né? Tipo, essa After, que é a história inspirada numa banda, e ela teve tanto fã, essa menina, que uma editora acabou publicando o livro dela, que é a Anna Todd. E a outra, Love Band, também é da Emily Baker, também mesma coisa. Ela começou a escrever lá sobre essa banda delas, que é uma banda dessas, tipo, menudos.
e acabou virando livro. E A Fada é um livro da Carolina Munhoz, que também foi baseado no Harry Potter. E daí, a partir daí, foi aparecendo mais um monte de livro, e está aparecendo ainda um monte de livro baseado nas fanfictions. Bora pro próximo slide. Bora. Tô tentando botar o chat aqui. Agora chegou, né? O assunto do momento, as pós-verdades. Pós-verdade. Agora a gente chegou realmente no assunto do momento. Então, o que Desculpa, porque daí eu lembro quando a gente estava fazendo slide. Então, foi uma diversão planejar essa hora de trás. A pós-verdade é uma afirmação, uma informação ambígua, né? Não é exatamente verdade, mas não é uma mentira. Então, eu usei até um fato verídico para ilustrar, para falar lá para o professor Luiz o exemplo de pós-verdade, que é um grupo de professores resolveu planejar sua aula, professor de história resolveu planejar sua aula e levar a galera da sala dele com autorização, tudo certinho. Não coloquei. Tudo certinho para o museu. Daí, olha a notícia que sai. Professor da escola tal é vista no centro da cidade em horário de expediente. Tipo, é verdade? Ele estava no centro da cidade, porque o museu era no centro da cidade, em horário de expediente, mas deixa entender que ele não estava trabalhando, que ele estava matando trabalho. Isso que é Por quê? Porque interessava alguém denegrir a imagem daquele professor. Queria dizer que ele não estava trabalhando, o professor está matando trabalho. Só que não era bem assim, ele estava trabalhando, mas cada um puxa para o seu lado, né? Então, e a fake news é mentira mesmo. São notícias fabricadas e compartilhadas como se fossem verdade. Por exemplo, a Bela Gil está ensinando a fazer gasolina caseira com mel, cachaça, tiner e cola tenaz no GNT. E daí coloca aquela imagem da Bela Gil cozinhando feliz, sorridente, vocês já viram a imagem da... E daí... ou sim, Rodrigo Hilbert também ele está solucionando o problema da gasolina, porque o mão da porra ele tem a solução para todos os problemas do mundo. Né? Isso. Tá certo que, nesse caso, essa fake news aqui, por exemplo, Novo a pessoa minimamente que sabe que não dá para fazer gasolina com mel, cachaça, tiner e cola tenaz. É uma mentira, mas é uma mentira lúdica que não cola, de certa forma, né? Porque você sabe que não vai pegar. Mas existe uma série de fake news que, na verdade, são mentiras tão bem montadas que, na verdade, elas colam, né? Então, são mentiras tramadas propositalmente aí para as pessoas acreditarem. Eu lembrei de uma música, eu vou botar uma música. Coloca. Uma pós-verdade que aconteceu essa semana foi que saiu uma notícia de que poderia ter gasolina nos postos aqui em Florianópolis. 5 minutos depois já estava todo mundo poderia ter gasolina a partir das 16 horas em Florianópolis. 5 minutos depois estava todo mundo falando que ia ter gasolina às 16 horas nos postos. Então até o canal foi num Twitter de um jornal aqui local que estava compartilhando. E daí depois eles, olha, não é assim. Pode. Deixa eu, não sei se vocês conseguem me ouvir, eu vou colocar aqui uma música, porque eu lembrei agora de Pós-Verdade, que é uma extração de um pedaço da realidade e o pessoal toma aquilo como verdade, né? Eu lembrei de uma música aqui que eu vou colocar, vamos ver se vocês... Para mim, essa música é uma representação do que a gente pode entender como pós-verdade. É evidente que o conceito é mais amplo, mas eu vi o conceito com essa música. Não, é pura pós-verdade essa música. Eu sei qual música é. É legal. Eu não tô... Tá saindo a música aí, pessoal?
Ok. O professor Luiz está arrumando a música. Saiu a fake news também de que ia ser bloqueado o WhatsApp. Aí agora tá um monte de coisa, né? Cada um entende a verdade da sua forma e não se abre a ver as outras realidades, né? Isso acontece muito no mundo da política e a gente vai passar por um ano bem complicado. Até que se vocês acompanharam a questão da eleição do Trump e também aquele outro, aquele plebiscito que acabou tirando a Inglaterra da União Europeia, também foram baseados em informações que não eram verdade. Mas as pessoas acreditaram naquilo porque elas queriam acreditar, né? Então as pessoas, elas... Cara, tá. Então, peraí, só para confirmar que estava saindo. Pode continuar, Rafa, desculpa. E a gente tem essa tendência, né, a querer ouvir aquilo que vai de encontro com o que a gente acredita. Só que a gente pode cair num erro bem grotesco, né, em termos de informação e acabar também compartilhando alguma fake news, alguma pós-verdade. Toca aí a música. Vou tocar a música aqui, que pra mim... Dá o play, macaco. Você lembra disso? Não. Eu bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe, está morrendo. Eu bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe, está morrendo. Tem gente que já está com o pé na cova, não bebeu, isto prova que a bebida não faz mal. Uma pro santo bota. Eu bebo. Eu vou parar aqui porque tá divertido. Opa. Telefone. Um pouquinho, professor. Agora me ouvem? Tá. Desculpa, pessoal, que quando eu boto a música eu tenho que trocar aqui a entrada de áudio do som. E a gente estava estudando esse conceito aí da pós-verdade e a gente leu muita coisa a respeito. É um conceito relativamente novo, né? E essa música é antiga, mas o que pareceu para mim parte de pós-verdade? Porque a pessoa olha para um extrato da realidade, né? Eu bebo sim e estou vivendo. Tem gente que não bebe e está morrendo. Então, tem gente que não bebe e está morrendo. Então, na verdade, não é a bebida que faz as pessoas morrerem. Então, a pessoa tira uma conclusão e aquilo vira uma verdade, o que seria o conceito da pós-verdade, em cima de uma extração mínima ali da realidade, sem considerar todos os outros aspectos, e aquilo se propaga como uma verdade, né? Então, nessa ideia. É claro que a música é bem humor e tal. E aí depois ela começa a já gerar até fake news nessa música aí, né, que o Elber tá falando. Porque também começa a falar, água faz mal à saúde. Então, ela já vem do pós-verdade, já vai para um fake news. Água faz mal à saúde. Então, ela já mistura os dois. Eu achei que era um casamento interessante aqui, mas depois a gente pode analisar melhor até. Vou voltar lá para a apresentação. É verdade, aí, ó, a conclusão que se chega, né? Todo mundo bebe água e morre.
finalmente vamos falar deles. Os memes. Memes! Toda a parte, né? Eu fechei meu microfone. Chato, fecha o teu. Fechei. Abri. Tá um abre e fecha de microfone aqui. Então, aí vem a história do meme. E quando a gente fala de meme, a gente logo associa a uma imagem. Por isso que a gente fez questão de deixar várias frases soltas durante a apresentação, porque meme não é só imagem. Meme é frase, meme é música, meme é melodia, né? Então, o meme, ele é análogo ao gene. Ele é uma pequena, um pequeno trecho de informação, uma informação que ela se propaga através das pessoas e de gerações, né? Assim como os nossos genes. Então ele é aquela ideia que cola, aquela música que cola, aquele, né? Pode ser aquela o quê? Frase, dica no contexto. A frase, e depois ela vai para um outro, né? Então, slogans, a questão de modas, pode ser que ele tenha uma pequena, essa informação, ela tenha uma pequena variação, pode ter uma pequena variação. Então, e existe toda uma teoria do Richard Dawkins ali, que ele pegou a história da genética, ele é biólogo, e ele queria explicar por que tem algumas ideias culturais que se propagam, inclusive religião. Religião é uma coisa que se propaga de uma forma um pouco mais lenta, são ideias que elas não têm uma dominação de massa, né? Por exemplo, surgiu uma religião nova, não é de uma hora para outra que vai ter 1 bilhão de pessoas, mas as ideias, elas vão perpetuando durante gerações, diferentes de algumas coisas, de algumas outras ideias que elas conseguem um alcance muito rápido, piadas, né? E que de uma hora para outra tá todo mundo falando aquilo. Que tiro foi esse? Né? Então, na internet ela vai abranger ideias, jogos, piadas, comportamentos, frases, né? Pode ser representada em vídeo, pode ser representada em GIF, pode ser representada com hashtag. Então, é tudo o que são pequenas porções culturais que se propagam, isso que a gente tem que ter em mente. Beleza? E a greve dos caminhoneiros definitivamente não afetou a produção de memes no Brasil. Muito pelo contrário. Teve uma impulsão. Teve uma impulsão dos memes. Vocês sabiam que até já rolou guerra entre Brasil e Portugal, guerra de meme? Brasil e Portugal, Brasil e Espanha, e por enquanto nós brasileiros somos os melhores produtores de meme. É um título importante esse para o país. Então, tem o meme que eu e o professor Luiz usamos também numa das nossas postagens do fórum, né, do bonequinho, do bichinho falando espera aí. Então, esse para mim é um meme bem significativo. Os nossos futuros candidatos a presidente, vamos votar no Pedro e no Bino. Então, e a questão do He-Man também, o He-Man é um personagem, não sei se vocês já viram, essa é a imagem que se propagou, então se foram feitos, assim como aquela da Nazaré, Nazaré calculando. A Nazaré calculando, tipo, milhares de frases, aquele é a imagem que é o meme, né? Então, milhares de frases criadas em cima daquela imagem. Assim como essa do He-Man também, né? Milhares de frases. E a questão do meme é que ele é uma informação que ele precisa ter, se fora de contexto, ele não faz sentido. Então, por que essas informações elas têm algum sentido para a gente olha para elas e dá risada? Porque a gente está entendendo tudo que está acontecendo ao redor. Por exemplo, a imagem da Dilma, né? Falando se nós estivéssemos tocado o vento. Se você não conhecer quem é a Dilma, se você não lembrar da fala dela naquele discurso sobre, né?
sobre a questão da energia eólica, ela não faz sentido. Ainda mais, nesse caso, tem que relacionar com a falta de gasolina e com o carro movido a vento, né? Que daí já é uma criação do brasileiro, porque o brasileiro é criativo mesmo. E eu acho que a gente tem que usar a nossa criatividade, mas a gente precisa direcionar um pouco ela. Os da Gretchen. A Gretchen é a rainha dos memes. A Gretchen saiu no New York Times, gente. Falando dela, foi feito o New York Times algum tempo atrás, fez uma reportagem sobre os maiores, os memes, explicando um pouco da cultura de cada país através dos memes, e a Gretchen foi eleita a nossa rainha dos memes. Isso. E é interessante a gente destacar uma coisa aqui em relação aos memes, que meme não é necessariamente uma imagem engraçada, né? Não é isso que caracteriza um meme, né? Até porque a gente tem em jornal, a gente tem charge, a gente tem quadrinhos, a gente tem outros elementos que trabalham o humor, por exemplo, mas que não são memes. O meme é uma ideia que pega, uma coisa que é propagada, é justamente nesse conceito que a Rafa estava falando, né? Porque na verdade assim, não significa necessariamente também que ele seja... nós é que acabamos associando o meme à questão do humor, mas ele poderia ser uma informação séria, ou uma informação, sei lá, ou mesmo uma informação relacionada à ciência. Por exemplo, eu tenho uma ideia, eu começo um determinado artigo falando sobre uma teoria computacional, e os meus colegas gostaram dessa ideia e começam a aplicar a minha ideia também. E em toda a comunidade relacionada à programação, né, que a minha área é ciência da computação, começa a se difundir e propagar a ideia do algoritmo que eu criei. Então, isso poderia ser de uma forma meio que espontânea, né? Então, tem que ter muito isso. O meme está muito ligado à aceitação da comunidade a qual ele está inserido. Beleza? E daí agora... tem um videozinho. Vocês lembram da Chloe e do menininho bravo que estavam substituindo eu e o professor Luiz no início Também acho. A forma como a gente tem usado é bastante isso. É uma forma... Luiz Antônio que está falando no chat. É uma forma a gente tem usado ele como uma forma de crítica, principalmente ao nosso contexto político, né? É onde mais sai, é o nosso contexto social. Então, crítica a alguns comportamentos, enfim. E o importante é que a gente consiga usar. Primeiro, a gente precisa educar os nossos alunos a ter esse olhar, a conseguir identificar essa questão o que é isso, que não é só uma coisinha engraçada, que não é só uma brincadeira, né? Rafa, vê se o som sai aí. Significa imitação. O termo é bastante conhecido na internet pelo fenômeno de viralizações, geralmente associado à imagem de alguém por trás, seja uma foto, vídeo ou GIF. Não importa, a principal regra é garantir boas risadas. E nos últimos anos o mundo sofreu um verdadeiro ataque de memes. São diversos, para os mais diferentes tipos de reação. Porém hoje temos um vídeo diferente. Nós vamos ver as histórias reais por trás de memes famosos. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Mas, antes de começar o vídeo, você já sabe, né? Já clica no gostei e se inscreve aí se não for inscrito. E me acompanhe lá nas redes sociais, que estão aparecendo aí na tela. Quem fizer isso vai encontrar pelo menos uma nota de R$100 amanhã. Bom, brincadeiras à parte, vamos ao vídeo. Garota assustadora. Esse é um meme que até hoje circula muito pela internet. E você já pode imaginar o porquê, né? Simplesmente uma menina com um olhar ameaçador em frente a uma casa pegando fogo. Não é à toa que esse meme é conhecido como Disaster Girl. A foto original desse meme foi
foi tirado em 2004 e a garota se chama Zoe Ruff. Ela e seu pai Dave estavam passeando no bairro quando viram um treinamento dos bombeiros apagando um incêndio controlado. E aí o pai de Zoe decidiu registrar um momento ao lado de sua filha. Só não imaginava que a garota faria uma cara tão assustadora dessas. Super Hot Fire. Esse é um dos memes mais vistos e utilizados hoje em dia na internet. O Super Hot Fire foi criado pelo youtuber Deshaun Hall. E sua criação foi bem por acaso mesmo. Ele postava paródias de batalhas de rap com muito humor e rimas sem nexo nos seus vídeos. Sua expressão no vídeo Super Hot Fire fez muito sucesso após a montagem com a música Turn Down for What, do DJ Snake, sendo associada à má resposta de uma pessoa para outra. Garotinho empolgado. Quem não se lembra do meme desse garotinho empolgado? O nome dele na verdade é Sen. Ele foi um meme estrategicamente pensado. Bom, na verdade sua mãe precisava arrecadar dinheiro para bancar a diálise do seu pai. E com esse meme ela conseguiu juntar a bagatela de $100 mil que eram necessários. Sen, que não gostava nada dessa foto, passou a aceitar a brincadeira de boa. Bom, não é à toa, né? Com $100 mil qualquer um aceitaria. E sem contar a boa ação de salvar o pai. Fuga desesperada. Esse é um meme muito famoso na internet, de uma menininha vestida com um casaco amarelo correndo desesperadamente, como se estivesse fugindo de algo. Mas sua real história é que ela estava, na verdade, soltando bolhas de sabão em um parque com outras crianças, quando de repente, enquanto estava brincando, foi fotografada naquela corrida desajeitada. E claro, como a internet não perdoa, a garotinha virou meme e viralizou em apenas 2 dias depois que a foto foi postada. Mas realmente é muito engraçado, não é mesmo? Conte-me mais. E quem não lembra do meme que conquistou a internet? Esse sorriso sarcástico era do personagem Willy Wonka, da fantástica fábrica de chocolates, e certamente arrancou diversas risadas pelo mundo. E claro, sempre acompanhado de uma crítica ao comportamento de alguém. Você vai sair sem deixar um like nesse vídeo? Conte-me mais sobre essa rebeldia. E como eu falei no vídeo anterior, aqui vai o salve pra galera que comentou o post lá no Facebook. Um salve salve. Lembra, assistir, curte, porque vai ter muita interação de lá pra cá e daqui pra lá. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu já abri. Sim, o do John Travolta do Pulp Fiction. E tem um monte de outros por aí, né? Tem a criatividade sem fim. E que mais que vocês lembram de meme aí? Esse vídeo ele trouxe, é um vídeo um pouco mais antigo, né? Tem alguns memes que são mais antigos. Mas assim, tem uma coisa que tem acontecido bastante, é que o meme vai e volta. O do Willy Wonka. Eu sei que você ia falar do Tapa na Pantera. O Tapa na Pantera também estava de volta. Vocês lembram do Tapa na Pantera? Às vezes volta o Tapa na Pantera. Volta. Meme ressurge. De repente alguém tá com saudades e começa a compartilhar de novo. O menino do mimimi, né, também. Então, era fake news o Tapa da Pantera, mas eu também, quando vi, fui ingênuo o suficiente para acreditar que, meu Deus, a mulher tá fazendo um vídeo chapada. E não era só uma brincadeira. É bem antes até de ter um acesso mais aberto, mais divulgado na internet, né? Mas tem uns vídeos bem no começo, tipo aquela mulher de sanduíche. Vocês perceberam que eu tiro o meu fone cada vez? É porque às vezes dá retorno do microfone do professor Luiz e eu sou o sanduíche. Se eu não tirar, eu falo. E hoje, e além disso, eu coloco por dentro da minha blusa, porque senão eu fico arrancando meu microfone Fico arrancando o meu microfone sem querer, então... Bom, falando em... Vamos lá. Deixa eu continuar com a apresentação. Sim. Isso aqui se chama web prática, minha gente. Sim. E o meme, como se propaga rapidamente, também é uma boa forma de propaganda, né? Criar um meme. A história da divulgação, a história da Luísa foi sensacional. Compartilhou já? Ainda não, já tá aparecendo, agora tá aparecendo. E agora, bora fazer um meme. Então agora a gente vai mostrar um site para vocês e a ideia é que a gente pratique a criação de um meme.
eu vou pedir que vocês não acessem o site já, tentem acompanhar a primeira orientação de como é que a gente vai fazer e depois a gente dá um tempo aí para todo mundo produzir, beleza? Então, assim, o professor Luiz, essa compartilhação de tela é sua. Então você vai... Tá. Então, nesse... Você pode narrar e eu vou falando, vou fazendo aqui. Então, primeira coisa, nós vamos acessar esse site, que é o MemDed, depois eu passo bem certinho, a gente vai passar, o professor Luiz vai compartilhar com vocês o site. Não precisa acessar ainda, eu vou colar depois. Não precisam perder aqui onde é para postar. A gente vai compartilhar o meme criado com todo mundo, fazer uma galeria. E daí aqui, é muito simples essa ferramenta, e o bom é que não tem muita propaganda. Então vocês vão escolher uma dessas imagens e colocar uma frase por cima. Então já vão pensando aí para exercitar a criatividade de vocês, alguma informação que vocês acham que poderia ser um meme, que poderia virar um meme, uma coisa que poderia virar um meme. Depois disso, vocês vão baixar e vão postar lá no ambiente. A gente criou uma galeria. O que a gente pode fazer? Esse que eu pensando. Eu sei qual que eu vou fazer. Eu vou fazer aquele último que eu te mandei, que eu falei que ia fazer, eu vou fazer. Tá. Deixa eu mostrar aqui, pessoal, a gente vai criar o meme naquela página e depois vocês vão salvar a imagem que vocês vão gerar e vão postar aqui no Web Práticas. Tem tá oculto ainda. Eu tô indo lá abrir. A Rafa vai abrir, tem uma tarefinha aqui, que é a galeria de memes, para vocês postarem os memes, tá? Então, quando vocês acessarem, vocês vão vir em acrescentar item e vão subir a imagem aqui. É só arrastar a imagem aqui para dentro ou escolher ela onde ela foi salva no computador de vocês, tá? Eu vou fazer o processo todo aqui para mostrar para vocês. Tu quer fazer o meu meme? Quero. Vou fazer o meme do... É o meu meme. Eu treinei em casa, gente. Peraí, qual que a gente... Podia ser esse aqui, né, Rafa? Também pode ser, combina. Já comecei fazendo aqui, nem mostrei, né? Não precisa cadastrar conta, não precisa fazer nada. Nada, é só escolher a imagem. Vou voltar. Vocês podem até tentar aqui na busca, aqui de cima, buscar por alguma coisa. Tipo, vocês podem botar cat. O site é em inglês, se vocês quiserem pesquisar alguma coisa, quero fazer um meme com gato, se vocês lembrarem de alguma imagem. Porque o que ele tem aqui? Ele tem uma série de imagens que são famosas, assim, digamos, né? Bem conhecidas. Eu vou escolher essa aqui da menina feliz no campo. E aí vocês vão clicar na imagem e ele vai perguntar que texto vai em cima e que texto vai embaixo. Então eu vou colocar aqui, hoje estou feliz porque vou poder falar. Aí depois que vocês escreverem o texto de cima e o texto de baixo, vocês podem criar e salvar essa imagem. Como é que eu salvo a imagem? Botando direito em cima da imagem, vou salvar a imagem como, tá? Então eu vou baixar ela aqui no meu desktop. Meme Web Prática. Estou fazendo aqui, aí depois, se alguém tiver alguma dúvida, já vai me perguntando. Então, salvei, cliquei com o botão direito em cima da imagem depois que ela está feita. Salvei no meu computador. Agora eu vou lá no Moodle, onde diz Web Práticas. Aqui embaixo tem, galeria de memes. Veio da Rafa hoje, eu consegui falar. E aí vocês podem aqui acrescentar item, Tá vendo que aqui em cima tem uma aba aqui, acrescentar item. E aí vocês vão anexar o arquivo aqui.
eu acho que estou clicando muito rápido, né? Aqui tem um botãozinho de mais. E aí pronto, meu meme já está salvo lá na galeria. No final a gente vai ter, tem alguns aqui que a gente já colocou, o Oleto já colocou um também. A ideia é a gente criar aqui uns memes e compartilhar com todo mundo. No final a gente vai ter uma lista aqui com vários memes. Quanto tempo a gente pode separar? Alguém ficou sem... Alessandra, você está me ouvindo? Talvez só você ficou sem o áudio, porque eu estava... Senão acho que mais gente ia comentar. Ah, tá. Então, agora você está ouvindo o Luiz? Tá me ouvindo? Tá, então ele vai explicar de novo. Para postar, vocês vão lá no Moodle, na nossa página, tá? Essa atividade é a atividade da Web Prática, tá? Não é uma atividade avaliativa, mas a gente está muito curioso para saber o que vai surgir aí de meme. Então, para postar no Moodle, vocês vão acessar a nossa página do Moodle. E para fazer o meme, vocês vão acessar esse site aqui, ó. A Rafa já colou. Então, vocês acessam o site que a Rafa colou, façam o meme, salvem no computador de vocês. Acho que essa parte não teve dúvida. Mas para salvar, você clica com o botão direito do mouse em cima da foto e dá um salvar. Salvar como? Salvar como, salvar. E depois, lá no Moodle, onde diz Web Prática, ó, tem atividade, material de estudo, início. Cliquei aqui no botãozinho das Web Práticas. Tem aqui Galeria de Memes. Eu vou colar direto o link da Galeria de Memes aqui. Isso. Acabei de colar o link direto da galeria. Então, se vocês não quiserem entrar, navegar pelo Moodle, quiser tentar clicar direto no link, onde postar. Aqui. Só vai dar meme de combustível. Vamos ver se alguém tem alguma ideia aí diferente de combustível. Quem não está pensando em combustível? Isso, agora são 8h20. 8h20. Vamos separar o quê? Até umas 8h30. Será que precisa de 10 minutos? 5 minutos. Vamos ver se em 5 minutos a gente consegue aí ter uma produção em massa de memes. Teve alguém que falou aí de fábrica de memes, é assim que funciona, viu? Em 5 minutos aí, então, até 8h25, a gente vai acompanhando aqui a produção de memes de vocês. E aí, se alguém tiver dúvida, não conseguir fazer alguma etapa, pergunta que a gente já vai respondendo aqui no chat.
Oi, Rodrigo, talvez no celular, eu não testei a construção do meme no celular, eu não vi se funciona. Deixa eu ver aqui como é que se rola. Deixa eu até fazer uma outra coisa aqui. Ah, ó, tem aqui, ó, para fazer upload de um template novo. Então, quem estava falando aí do MacGyver, se vocês quiserem procurar uma imagem no Google e subir a imagem aqui nesse upload aqui, não encontrar alguma imagem, vocês podem tentar fazer upload por aqui. Deixa eu tentar ver se eu consigo pelo celular. Rafa, faz uns registros aí pra gente botar no Instagram. Meu link não abriu. Não precisa pôr um nome no meme, Welby. Ah, Welby. Tá bom. Por que não funciona? Deixa eu ver aqui. Qual parte, Ana, que você não editar a imagem, salvar, postar lá? Depois que você cria, Ana, tenta clicar com o botão direito na imagem e salvar no seu computador, salvar como. Ou salvar imagem como. E o local para postar os memes, Thiago, é naquele link que eu botei aqui no canto da Web Prática, mas é lá na nossa sala de linguagens midiáticas. E na parte de, e na parte de Web Práticas, ó, tem Web Práticas, no final da página tem Galeria de Memes. Tá para tanto Em acrescentar você coloca e daí você pode ir em ver lista, vai ver todos os memes que estão lá. isso. Deixa eu ver aqui. Eu estou tentando fazer pelo celular, eu acho que funciona também. Deixa eu pensar um aqui. Aqui no meu celular funcionou. Oi, Ana, a criação do meme você chegou a fazer, né? Você chegou no site, escolheu uma imagem e botou um título em cima e embaixo? Essa parte aqui de editar e colocar, você conseguiu? Meu microfone está ligado. Tá, até aí sim. Agora, no meu computador vai aparecer um pouco diferente, tá? Mas o que você precisa fazer é clicar aqui no Create, que é em vermelhinho, criar. Daí ele vai fechar a imagem do seu meme.
E aí você pode clicar com o botão direito do mouse, que aparece esse menu extra aqui, e você vai, depois com o botão direito, vai salvar imagem como, ou salvar imagem em downloads. Como é que aparece para você, Rafa? Salvar imagem como, é isso mesmo. Aí você escolhe o lugar, salvar no desktop, na pasta de downloads, documentos, imagens, algum lugar que você consiga resgatar depois. O celular com Android também consegue fazer salvar imagem. Eu vou botar 100 página. Abriu o microfone de alguém aí. Já fechei. Ver o que já tem de meme aqui. Não chama Instagram de Instagram. É igual chamar o Facebook de Face. Vai entender. É prática. Embora, pô. Essa menininha das bolhas é muito boa. Eu adorei o do cachorrinho do Prepara para Web Prática. Daniela, fofo. O da Edna também tá legal. Que hora começa a Web Prática? Nós vamos usar os memes de vocês e vamos propagá-los por aí. Então, preparem para ver os memes dos colegas rolando muito durante o curso todo. Isso, vocês podem até começar a testar aí. Vocês manda no zap de vocês aí no WhatsApp. Esse o pessoal começa a distribuir o meme. E aí daqui a pouco ele chega em vocês de novo e é o de vocês mesmos. Esse aqui ficou muito bom. Estou fazendo aula de memes com a criança rindo aqui. Segue reto toda a vida. O mais legal de perceber é que vocês têm escolhido imagens que estão casando muito bem com as frases. Não sei quem já terminou o meme, se vocês já estão navegando ali pela lista. Deixa eu subir para dar uma dica aqui. Vocês podem clicar em ver lista. E aqui no itens por página, vocês podem definir mais itens. Eu botei 100 por página, daí aparecem todos. Aí vocês podem gravar configuração. Então vai aparecer todos os memes aqui. Dá até para definir para o mais recente ficar em cima. Thiago, eu acho que um dia ele vai, aos poucos eu vou fazendo ele me deixar falar mais. Eu tô aprendendo a dizer, me deixa falar! Mas ela falou hoje, vai falar. Falou, né? Mas é isso, né? Quem controla a apresentação não controla do passar, né? Meu Deus. Tá muito bom isso aqui. Tem gente que tá fazendo mais de um, né? Acho que tá rendendo aqui. Eu imagino, espero que vocês também estejam. A gente pode retomar aqui então. Deixa eu ver o que
que o pessoal comentou aqui. Difícil vai ser parar de fazer meme. É comum que os memes sejam polêmicos, muitas vezes ofensivos. Me parece que ao utilizar no contexto dos alunos é necessário bastante cuidado. É verdade, Rodrigo. Assim como outros elementos que a gente trabalha, ou até a própria criação com os alunos, principalmente com essas mídias, né? A gente precisa trabalhar com eles. É legal trabalhar com eles a ideia da criação, justamente como uma oportunidade para levantar essa discussão, né? Inclusive, acho que algumas pessoas até comentaram nos fóruns lá da geração copia e cola, né? Copia e cola, na verdade, essa geração, como outras, tem um potencial criativo muito grande. Só que essa criação se dá em outras linguagens, que é mais ou menos o que a gente trabalha na unidade de hoje, né? Nessa unidade curricular. Então, a gente precisa buscar formas de explorar essas outras linguagens e formas de expressão e tentar aproveitar esses momentos justamente para levantar a reflexão com os alunos, né? De como que isso pode, justamente por ser uma ideia de meme que se propaga, como essa propagação pode também ser prejudicial para alguém, né? Como toda piada, como as questões de bullying, todas essas questões. Mas tem algumas histórias, a gente até colocou, eu acho, né, Rafa, no material, o professor que fazia a avaliação dos alunos com o meme da Gretchen. Então, dependendo da nota que o aluno teve, ou do desempenho dele, a Gretchen fazia uma careta diferente, que também é um jeito de integrar aí, né? Outra foi uma oficina que fizeram justamente, esse eu não me lembro se está no material didático ou não, mas numa escola criou uma oficina de criação de meme para fazer exatamente isso que o professor Luiz falou. De ensinar os alunos a ter uma reflexão crítica em relação ao contexto, né? Então, analisar o contexto que está, o que está acontecendo. Queremos gasolina, é uma das coisas, né? De analisar o contexto e perceber que o meme ele é uma brincadeira, às vezes ele, né, tem esse cuidado dele não ser ofensivo, de ver tudo que ele carrega por trás. É como quando você faz uma análise de uma imagem. Hoje eu estava com uma camiseta, ontem, eu estava com uma camiseta que tem uma caveira, uma caveira com algumas flores na cabeça. Né? Então, dependendo do olhar de quem vê, essa imagem pode estar carregada de uma outra informação, porque as flores que ela tinha na cabeça eram muito, muito parecidas com a Frida, então podia fazer também podia estar referenciando o feminismo, ela podia estar referenciando a questão de que o que importa, que ao final não importa o quanto a gente se embeleze, todos somos iguais, né? A estrutura é a mesma, todos somos humanos, todos somos de carne e osso. Então, me chamou a atenção para o contexto da imagem, daquela imagem da caveira, justamente porque uma pessoa chegou e me disse assim, nossa, que interessante a tua camiseta. Aí eu parei e pensei, interessante? Para mim ela só era bonita, ela era preta e tinha uma caveira, bonita. E daí eu daí eu fui me dar conta de tudo que tem por trás daquela caveira, daquela imagem. E é a mesma coisa que acontece com os memes e com outras imagens. A gente precisa ter bastante cuidado com o que a gente compartilha com os nossos alunos e ensinar eles a ter esse olhar de que tem muita coisa que pode estar subentendida nas imagens e nos textos, né? Então, a gente precisa estar mais do que ensiná-los a fazer, como a gente está fazendo hoje aqui com vocês, é ensiná-los a refletir o que carrega aquela imagem, aquele meme ou aquela peça midiática. Isso. E eu acho que uma coisa importante também disso tudo, deixa eu voltar aqui, da experiência, já caminhando para o encerramento dessa web prática, é justamente levantar essa questão de que dificilmente a gente encontra hoje uma linguagem, um tipo de mídia, alguma coisa assim que a gente não consiga produzir por conta própria, de alguma forma. Existe uma série de ferramentas e recursos
que facilitam essa produção, essa autoria dessas peças, né? É claro que, enfim, modelagem em 3D já é uma coisa um pouco mais complicada, mas, por exemplo, produzir vídeo, quase todo mundo consegue produzir, eu digo de gravar, né? Até editores de vídeo, existem vários editores. Hoje vocês descobriram que é fácil você criar um meme, inclusive se vocês quiserem subir uma imagem, enviar para aquele site que não está lá, dá para enviar também ali em cima. Então, existe o construtor de memes. A grande sacada nessa história toda de linguagens midiáticas é que existe essa diversidade de linguagens e, ao mesmo tempo, essas linguagens a gente não é um leitor passivo, né? A gente é ativo produtor dessas informações também. A gente também pode se apropriar para construir e utilizar essas linguagens na nossa comunicação, né? É evidente que todas elas se integram de alguma forma e na ideia, pegando um pouco do que seria a ideia da transmídia, né? Cada uma vai fazer o seu melhor. Então, o meme, ele funciona bem com essa coisa do humor, do recado que se propaga. As turmas que estão na minha responsabilidade, acho que são as turmas de Caçador, Canoinhas, não me lembro mais quais as outras duas. A gente... Itajaí, isso. Até porque na educação inovadora eu peguei as 4 do final. Mas essas 4 turmas a gente está testando, e aí as turmas da Rafa não estão, mas com as turmas que eu estou responsável, a gente está testando o uso do WhatsApp. Eu tenho um chip que é só um número de professor e eu estou enviando algumas mensagens por WhatsApp para essas turmas. Não tem nada adicional, nada que quem não tiver vai perder, mas a gente mandou, antes da web prática, uma mensagem lá que tinha um intuito que parecia uma fake news, né? Atenção, vai acontecer. Então, a gente escreveu se fosse algo que estivesse acontecendo em relação ao movimento. E uma coisa interessante quando é essa coisa de fake news ou dessa propagação rápida, principalmente quando é uma mensagem assim que você quer que as pessoas acreditem, o fato de você ver de quem veio aquela mensagem interfere muito na hora de você compartilhar, né? Não no caso de um meme, mas no caso de uma informação verídica ou não. Tanto que é uma das informações que a gente traz no curso, os grupos de família são os maiores propagadores de fake news, né? A pesquisa lá da BBC, ou da BBC que indicou essa pesquisa, já comentou. Por quê? Porque a gente acaba confiando, né, nas pessoas da nossa família, e o fato de você confiar naquela pessoa, você acaba confiando naquela informação. Então, se propaga muito facilmente esse tipo de informação. E aí eu imagino, para quem recebeu a mensagem que eu mandei, não sei, se alguém quiser até comentar como que foi a percepção, né? Mas eu imaginei algo do tipo assim, vou tentar surpreender, e eles pensando, nossa, será que o professor está enviando alguma coisa de gasolina, de greve, do que está acontecendo, né? E aí, no fim, era um recado sobre a web prática de hoje, só um lembrete para que acontecesse. Se alguém quiser comentar também, que fosse a musiquinha, também podia ser. Todo mundo já caiu, nós estamos a 0 dias. E o nosso recorde foi 0 dias sem cair, que é o gemidão do Zap Zap. Que Nossa, a gente estava na padaria ontem, o cara não abriu o gemidão do Zap na padaria. E aí eu que estava falando, o negócio vem e vai, e assim, já é tão antigo o negócio, eu acho que o cara já tinha pensado, não vai ser, né? Ele abriu e estava lá, todo mundo na padaria caindo na risada, porque não tem uma pessoa que não tinha caído nessa. E o legal é justamente isso, assim, apesar... A ideia já se propagou, né? Mas apesar disso, tipo, as pessoas ainda ficam constrangidas por ter recebido ele, porque, né, aquele gemidão, mas, ao mesmo tempo, todo mundo já caiu no gemidão, todo mundo sabe que é o gemidão, que não é nada demais, que a pessoa não tá vendo pornografia, que a pessoa simplesmente caiu de novo no gemidão. Então... Bom, acho que fechou, né? Não sei se vocês têm alguma dúvida em relação ao que a gente trouxe aqui, resgatando essa parte
final aí do nosso material, que é transmídia, fake news, pós-verdade. Grita mais alto, né? Grita... Mas ninguém aqui no prédio. A gente tá gritando, rindo, aberto aqui no... Às 8 horas, eu tô torcendo para que tenha Uber para chegar em casa, senão a Rafa me dá carona de reserva. Mas a gente reforça que a gente está à disposição aí até o encerramento dessa unidade. A segunda atividade vai até domingo, eu acho dia 3 é domingo. Não lembro das datas, sou péssima com datas. Isso, mas a gente continua à disposição. Eu falei para alguns de vocês e reforço, se vocês quiserem compartilhar o roteiro que vocês estão fazendo em construção, mandar para a gente dá uma olhadinha, manda de volta, diz se está no caminho, não está no caminho, tá? Mas não se preocupem, a gente não espera uma peça incrível, um estado da arte, algo que esteja maravilhosamente bem, mas a gente quer ver se vocês conseguem casar o texto com a imagem e conseguir explicar bem o que vocês estão pensando. E eu estou aqui pensando, talvez, em dar um presente aí no final, é um roteiro curto, exatamente. Tanto que eu botei um contador de minutos lá, se vocês colarem o texto, vai dar 1 minuto ou 2 minutos. É no máximo isso, tá, gente? Acaba sendo acho que dá uns 3 parágrafos de texto, assim, mais ou menos, se a gente pensar fazer uma média, né? O presente que eu estou pensando quem sabe, dependendo, a Rafa está olhando, eu não combinei com a Rafa, vamos ver. Isso, entre 1 e 2 minutos. Pode ser um pouco menos do que 1 minuto, tá? Tô pensando agora. Mas acho que dá para fazer, dá tempo. Depois que a gente avaliar aí os roteiros, a gente vai dar uma olhada nos roteiros, a gente pode escolher ali, dentre eles, algum que está bem explicadinho e que a gente consegue entender, e aí a gente vai produzir o vídeo para essa pessoa, tá? Então, caprichem aí no roteiro. Se o roteiro estiver bem explicadinho, a gente vai escolher um dos vídeos para produzir o vídeo. Joia? Não vai dar para produzir todos, evidentemente, mas aí incentivo para ver se vocês conseguem detalhar bem esse vídeo. Joia? Fechou. Então, gente, quem tiver alguma dúvida, a gente segue à disposição. Um bom feriado para vocês. Espero que a situação aí na região que vocês estiverem esteja tranquila, assim, né? Sem muitas dificuldades. E a gente agradece imensamente a participação de cada um de vocês numa véspera de feriado. Mas a nossa aula, acho que hoje casou perfeitamente com o próprio momento que a gente está, né? Primeiro, porque a gente está numa modalidade de ensino, educação à distância, que não exige deslocamento, então a gente não gastou gasolina para fazer essa aula, bem dizer, né? A gente podia estar vendo de qualquer lugar. E segundo, porque rolou tanta fake news e uma série de memes nesse tempo que acabou casando muito com o tempo dessa aula. Ok? Não, Débora, não é para fazer a partir de um vídeo pronto, é o teu roteiro. E sim, pode ser dentro da tua área, não precisa ser alguma coisa, pode ser qualquer assunto que o roteiro pode ser de alguma coisa que vocês se sintam confortáveis em fazer o roteiro, tá? Não precisa ser nada mirabolante, não precisa ser da disciplina. Qualquer tema, o tema é de escolha de vocês e o roteiro é de vocês. Mas tem que estar bem explicado, porque agora, né, então, eu e o professor Luiz vão ter que produzir o roteiro, então tem que estar bem direitinho. Aí, vamos ver. Já acabou, Jéssica? Lembra desse? Alguém lembra desse? Polêmico. Polêmico também é outro, né? Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Rafa, quer fazer um encerramento, depois eu não te deixo falar, né? Não, eu acho que tu já falou tudo. Boa noite, pessoal. Bom feriado. Aproveitem, divirtam-se, assistam os filmes, pesquisem ali umas transmídias para compartilhar com a gente lá no Socialize. Dicas de filmes, seriadinhos também, por favor. Quem tem Netflix, eu já não sei mais o que assistir.
Não me mandem assistir La Casa de Papel, por favor. Não estou ainda preparada, foi muita moda. Bom feriado para vocês e bom descanso. Valeu, gente. Tchau. Tchau. Já assistiu? Merlin não, mas o Alienista sim. The Crown assisti. The Crown é excelente. Bom feriado, gente. Tchau. Gente. Último recado. Aqueles que ainda não receberam a nota da avaliação presencial, a gente vai estar liberando logo, tá? A gente teve algumas dificuldades aí nessa semana e outras coisas para resolver. Mas fiquem tranquilos, já vai sair, tá bom?